Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje nossa aula IAD, excepcionalmente. Espero que vocês estejam bem e assistam a aula. Cuidado com as faltas, façam o questionário por gentileza, assistam os vídeos e vamos ver aí. Eu acho que essa aula ela é tranquila, ela é interessante porque a gente já começa a introduzir na central de material aí vocês no entendimento de como funciona, tá? Então, antes disso, eu vou relembrar com vocês alguns conceitos da aula passada, tá? Que são os passos de para anestesia segura, para cirurgia segura. Então eu deixo aqui para vocês darem uma olhadinha, como se fosse um jogo de ludo, que você dá 2 passos, você vê anestesia e prevenção de infecção hospitalar. Próximo passo, avaliação pré-anestésica, preenchimento de documentos. Então eu vou transporte seguro, eu vou mostrando para vocês como se fosse um jogo de ludo aí para vocês acompanharem, tá? E aí depois no segundo e terceiro e quarto slide eu falo um pouquinho sobre prefixos e sufixos, terminologias, talvez até em clínica cirúrgica, a Denise já tenha abordado isso com vocês, mas eu acho que é válido a gente trocar e acabar, mesmo que duplicando algumas informações, para ficar bastante, para vocês poderem relembrar aí, no sentido de terem esse tipo de comunicação, vocês vão ter que falar desta forma. Então é bom que fique muito fixo para vocês, tá? Por exemplo, o que significa uma otomia, a diferença para uma estomia, né? Para uma pexia, rafia, escopia, a gente fala bastante sobre isso, tá? As operações terminadas em ectomia significam que a retirada do órgão, por exemplo, uma apendicectomia, uma prostatectomia, uma herniorrafia, que vai ser uma rafia, né? Ali da aula do slide anterior, que vai ser uma costura da hérnia quando a gente coloca ela para dentro. Então, vocês vão vendo que os sufixos e os prefixos, eles vão se encaixando de acordo com o tipo de cirurgia que vai ser realizada, tá? Aí eu falo um pouquinho sobre escopias, que tem microcâmeras na ponta, né? Por exemplo, broncoscopia, endoscopia, gastroscopia, colonoscopia. Então, são slides que vocês não precisam decorar, mas vocês precisam ter um entendimento, porque vai falar para você assim, ó, para vocês assim, ó, você está escalado na sala da broncoscopia. Broncoscopia, o que é isso, né? Então, é a escopia, é a visualização direta através daquela torre, né, que eu mostrei para vocês da videolaparoscopia, que tem uma microcâmera na ponta e acaba que o cirurgião ou o broncoscopista ou endoscopista fazendo o procedimento no momento, tá? Aí tem algumas questões aí de cirurgias terminadas em ostomia, por exemplo, uma traqueostomia, uma gastrostomia, e as plastias, né, que são as mais, né, felizes da medicina, né, que é por exemplo, uma abdominoplastia, uma mamoplastia, uma rinoplastia, né, que é o sonho de consumo de algumas, né? Então, aí depois, no próximo slide, eu falo um pouquinho sobre assistência de enfermagem durante o ato anestésico, né? Os tipos de anestesia: geral com inalatória, geral endovenosa, a local, que a gente toma, né, a raquianestesia, a regional, às vezes só para dar um pontinho, você fez um corte na mão, você faz um bloqueio para poder suturar, né? E a anestesia
espinhal, como eu já falei, que é a raquianestesia ou a peridural, tá? Aí eu coloco aqui os tipos de anestesia, né? Os posicionamentos, o material que a gente já deve deixar pronto de intubação no momento em que o anestesista está induzindo o paciente à anestesia. Então tá aqui a foto de todo o material de intubação: laringo, cânula, fio guia, cânula de Guedel, fixação, tá? Então eu deixo para vocês aqui. Deixei as agulhas de raquianestesia para vocês verem o quanto a gente sofre, quanto a gente vai fazer cesárea, tá? E o papel da enfermagem em relação ao ato anestésico, tá? Monitorização do paciente, auxílio ao anestesista durante a indução, principalmente no posicionamento, na colocação da máscara de oxigênio, garantir que os equipamentos estejam em segurança, né? Principalmente lembrar da placa de bisturi, posicionar adequadamente o paciente para facilitar a anestesia. Tem até aqui uma posição para uma raquianestesia, às vezes que a gente precisa segurar as costas do paciente, tá? E aí eu finalizo aqui